Boa noite, queridos seguidores de Dulce. Hoje trouxemos para a reflexão da noite as bênçãos do trabalho. Divaldo nos conta que houve um momento, uma observação de Jesus que ele nos faz no Evangelho, e ele diz: o meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala que o trabalho é uma das grandes leis universais criadas por Deus. O trabalho é um recurso valioso. É justamente esse recurso que promove o progresso. Imagina se nós não trabalhássemos em nome deste progresso. Imagina um mundo estagnado. Viveríamos hoje lá na Idade da Pedra. Nada seria construído, nada teria evolução. E nós também não. Já reparou como o nosso corpo, ele reage ao movimento, ao dinamismo da vida? Tudo aquilo que não se usa, na verdade, enrijece, enfraquece as forças, fica travado, inclusive no nosso corpo. Conta-se, o Divaldo inclusive conta, no caso de um espírito que chegou ao outro lado, ao plano espiritual, e chegou num lugar até bem aprazível, e lá ficou, deitadinho, sem fazer nada, o tempo inteiro. Daqui a pouco é algum tempo, não se sabe quanto tempo uma pessoa resiste a ficar sem fazer nada. E aí ele ficou aquele tempo sem fazer nada e em algum momento chegou pro encarregado do local e disse: olha, eu andei pensando e eu quero tirar um tempo, umas férias, um tempo de minha eterna vida. Eu quero tirar um tempo lá no inferno. E aí o encarregado disse: e você acha que está onde? Interessante a reflexão, Porque muitas vezes quando a gente vê alguém da família, ou enfim, tem pessoas que falam assim: esse foi para o descanso eterno. O mundo vibra, o mundo é dinâmico, os mundos habitados são dinâmicos, as moradas de Deus, as moradas do nosso querido Pai são dinâmicos. O trabalho é justamente a ferramenta de progresso, é justamente aquilo que propicia que haja uma evolução social, que haja uma evolução individual e moral de cada um de nós. Maribel, mas trabalhar e ganhar pouco para o sustento, ok. Isso é uma outra questão, Isso é que famosa questão da justiça social, que a gente sabe que acima da justiça social tem a justiça divina, que não falha, que não tem erros, que não nos deixa jamais sofrer uma aflição sem o benefício do aprendizado em relação àquela prova. Mas enfim, o trabalho é o tema de hoje. Então, lá muito antigamente,
O eminente educador Johann Pestalozzi, que era diretor da escola onde Allan Kardec estudava, dizia o seguinte: trabalho, solidariedade e perseverança. Eis aí o sucesso da educação de um ser. Educação, entenda-se um todo, né? Educação de alma. Aquela educação da nossa própria mediunidade, educação do nosso próprio ser, da nossa consciência crística ampliada. Posteriormente, o seu discípulo Allan Kardec, ao codificar o Espiritismo, ele modificou um pouco essa tríade. E ele disse que para a concretização de qualquer ideal são indispensáveis o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Olha que tríade legal. O trabalho, e aí entenda-se trabalho como tudo aquilo que a gente consegue produzir. E não só produzir, mas produzir em prol de uma coletividade, de algo que vai modificar as engrenagens do mundo à nossa volta. Envolve aí o trabalho que também se faz a título de fraternidade, onde Allan Kardec fala que é a concretização de qualquer ideal. São indispensáveis o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Solidariedade? Sem caridade, né, não temos salvação. Solidariedade está aí. A tolerância é aquilo que nos permite tolerar o erro durante o percurso, durante a caminhada. E aí vem a tolerância ao outro, vem a tolerância aos nossos defeitos, às nossas mazelas, às nossas dificuldades, mas também e principalmente a dos outros. O trabalho é uma lei universal, graças à qual a vida se engrandece. Em uma bela metáfora, podemos dizer que tudo resulta de esforço, né, pessoal? Tudo que está nas nossas mãos de realizar tem esforço. E esse esforço é que faz com que a gente lá na frente olhe e dê muito valor ao resultado daquela empreitada, daquele projeto que a gente se predispôs a realizar. O trabalho bem direcionado em favor da ordem, do crescimento, da ética, da estética, por que não? Mediante as quais mais se avança na conquista da beleza, da harmonia e da perfeição. Quando estiver cansado, a gente descansa. Quando estiver muito cansado daquele tipo de atividade, muda de atividade. Renova as energias, renova os entusiasmos em relação àquilo que você vai realizar. Mas trabalha. Essa é a lição do Mestre lá no Evangelho. Ao observarmos o trabalho incessante da abelha, o pensamento científico já chegou à conclusão que sem ela a vida não existiria. A abelha. Essas infatigáveis trabalhadoras são exemplos de que o trabalho é a bênção concedida por Deus para a grande glória da vida. Eu vou contar rapidinho uma historinha para finalizar. Tinha um aniversário de um rapaz chamado Enildo.
Enildo era um rapaz que estava fazendo 21 anos e a mãe dele preparou um bolinho, fez uma festinha para os amigos, cantou parabéns, mas lá no fundo da alma dela, ela estava bastante preocupada com Enildo, porque ele não queria nada da vida. Ele não estudava, ele não trabalhava, ele ficava de folgão sempre que podia e que não podia no quarto dele, vendo uma série, vendo uma TV, comendo uma pipoquinha, né? E aquilo muito preocupava aquele coração daquela mãe. E ela, naquele mesmo dia, quando ele completou 21 anos, maioridade, portanto, ela fez uma oração sentida a Deus, pedindo para que aquele filho fosse tocado, né? Que encaminhasse ele ao trabalho, porque o trabalho era sinônimo de elevação moral. E ela sabia que sem o trabalho o filho não aprenderia nada. Não teria lições de vida valiosíssimas que tão necessárias. As orações da devotada mãe foram ouvidas pela espiritualidade. E naquela noite, ao dormir, um emissário da espiritualidade veio em sonho falar com Enildo. E aí, aquele emissário se apresentou para ele no sonho, e disse: meu amigo, eu venho te trazer a conta de todos os sacrificados por ti até agora, em teu proveito, e que em nenhum momento deste conta, não deste o retorno ao mundo desta conta tão alta que estás carregando. O moço arregalou o olho e ficou pensando, né? O que seria isso? Ficou assombrado. E aí, este emissário começou a dar-lhe, pegou um papel com uma longa lista e começou a relatar-lhe: até hoje, para sustentar a tua existência, morreram 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros, 3.000 peixes diversos, 60.000 vidas do reino vegetal, através do consumo de milho, arroz, feijão, trigo. Foram 3.000 litros de leite, 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias dos seres do ar, das águas, dos galinheiros e estábulos. Além disso, não relacionado aqui, sacrifícios maternos, recursos e doações do teu pai e da tua mãe, alguns obséquios de amigos, enfim, estás com uma conta bem alta. Não restituíste ainda à natureza mínima parcela do teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa nas tuas necessidades? E que viverás sem conta nos domínios da criação? Filho meu, venho te alertar. Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o teu espírito. O moço espantado passou a ver em desfile os animais que havia devorado. E sob forte espanto acordou. E já era de manhã, e chegou perto da mãe e disse: mãe, me arranja um serviço, me ajuda a arranjar um serviço. E a mãe olhou e disse, pensou: nossa, foi um milagre, que bom, as minhas orações foram atendidas. E perguntou para ele o que aconteceu. E o rapaz, preocupado, informou: na noite passada,
eu vi a conta da vida. É isso, meus irmãos. Fica a reflexão para a noite de hoje, que a gente tenha a noção da conta da vida, sem precisar que um emissário chegue até nós. Que a gente devolva em trabalho com amor toda a conta da vida. Paz e luz.